Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre o uso do porquê. Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos. Isso aqui é uma matéria, razoavelmente simples, mas muita gente erra. Eu vou mostrar para vocês por quê. Olha aqui, ó. O primeiro porquê que a gente vai estudar é esse aqui. É o porquê junto, mas olha, não tem o acento, tá? Esse aqui, pouca gente sabe. Olha o que você tem que saber de verdade, ó. Para que seja assim, ele tem que indicar causa ou uma explicação. Então, vamos ver qual que é a diferença. Indicar causa. Ó, não fui porque estava doente. Por causa da doença, eu não fui. Sabe quando alguém pergunta alguma coisa para você e você fala assim, eu não fiz porque não quis, não fui porque estava doente. É como se você estivesse dando uma resposta. Essa resposta não se chama explicação, como a gente aprende, na escola. A professora fala, tá explicando. Não é nada disso. Não é isso. Quando você responde alguma coisa para alguém, porque ela geralmente te perguntou, fez uma indagação, você está dando a causa, o motivo de ter acontecido aquilo. Então, este porquê junto que está aqui, ele é uma causa. É um porquê junto? É, mas ele indica causa, né? Então, vamos aprender da forma certa, da forma correta. Agora, olha bem, quando você fala que ele está indicando uma explicação, que raio que é isso? Isso não é isso aqui. Esse aqui é quando você responde, não foi porque não quis. Isso é causa. Agora, explicação é quando você fala em forma de ordem. Você manda a pessoa fazer alguma coisa ou é uma hipótese, você acha que vai. Por exemplo, não vá porque está doente. Olha bem, você não está mandando? Não vá, não fique, não compre, não pule. É uma ordem. Então, este porquê é junto? É junto. Mas ele é uma explicação. Então, é um porquê explicativo, certo? Aí vem o sentido dele. Então, eu não posso falar, eu estou explicando. Você não está explicando nada. Você está dando a causa. Se você está respondendo alguma coisa, você está dando a causa. Explicar é colocar em forma de ordem ou hipótese. Olha a hipótese. Acho que não vou porque estou doente. Acho. Quer dizer, talvez, não tenho certeza, é uma hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse porquê é junto? É um porquê junto, mas ele é uma explicação. Então, porquê explicativo, porquê explicativo. E esse porquê aqui? Causal. É muito importante aprender isso da forma correta. É errado eu falar para a criança, é uma resposta, é um porquê junto. Não é assim, é uma causa. Causa, porquê junto. Explicação, ordem e hipótese, porquê junto. Certo? Vamos lá, próximo. Porquê separado. O porquê separado pode ser usado de duas formas. Primeiro, quando você puder trocar pela palavra qual. Por exemplo, a camisa porque me apaixonei. Camisa pela qual me apaixonei. Se você assistir a nossa aula de regência verbal, você vai entender o que é que eu estou falando aqui. Essa camisa aqui, ó, é uma coisa, esse aqui é um pronome relativo que pode ser trocado pela palavra qual, e por isso que dá o pelo qual aqui. Mas para entender isso aqui, tem que aprender a aula de regência. Então, aqui como a gente está estudando porquê, simplesmente vamos pensar assim. Será que é um porquê junto ou separado, tá? Olha antes dele aqui, ó. Se tiver um substantivo aqui, ó, você vai conseguir trocar pela palavra qual? Camisa pela qual? Chapéu pelo qual? Homem pelo qual? Deu certo? É um porquê separado, tá? Outra coisa, ele pode ser usado separado também quando for para fazer uma pergunta direta e indireta. As pessoas não sabem o que é pergunta direta e indireta. Direta é quando você olha para a pessoa e conversa com ela, pergunta diretamente a ela. Por que veio aqui? Eu estou olhando para a pessoa, conversando com ela. É uma pergunta direta. Olha o ponto de interrogação. Agora, olha a pergunta indireta. Questionei por que veio aqui. Ponto final. Olha o termo que eu usei. Questionei, quer dizer, eu fiz uma pergunta. Mas é uma pergunta indireta. Eu não estou conversando diretamente com a pessoa. Estou comentando com uma outra, certo? Aqui, ó, para você saber... Pergunta indireta, que raio que é isso? Ó, ela sempre vai se iniciar por isso aqui, ó, por esses termos aqui. Indaguei,
questionei, quis saber, perguntei, quero saber. Então eu falo, quis saber por quê, perguntei por quê, quero saber por quê, todos os porquês separados, porque é uma pergunta indireta. Então, a pergunta direta é quando você vai olhar para a pessoa e perguntar diretamente para ela, por que que aconteceu isso, certo? Diretamente. Indireta, você tem que usar esses termos, indaguei, questionei, quis saber, perguntei, quero saber, certo? Continuando, agora vamos colocar o porquê separado com acento. Olha, ele é usado em final de frase, fim de frase, ponto final, acabou. Fim de frase, ó, ele tem que estar aqui no final. Não interessa que ponto que tem aqui, se tem exclamação, interrogação, ponto final, não interessa. Interessa que ele está no final, final. Na realidade, a gramática diz que a palavra que deve sempre ser acentuada ao final de uma frase, né? É porque aqui o porquê, ele é composto por uma preposição e mais a palavra que. Na realidade, o astro aqui é o que? Ele é que manda, que deve ser acentuado no final da frase. Então, o porquê separado sempre em fim de frase, tá bom? Não esqueça, então, porquê separado com acento, fim de frase. E o último porquê, que é o nosso porquê acentuado, ele é um substantivo. O que é um substantivo? O substantivo é a palavra que sempre vem acompanhada do seu artigo, o e o a, ou um e uma, pronome ou numeral. Então, para falar que é um substantivo, ele tem que estar acompanhado do artigo, pronome numeral. Então, ó, não sei o porquê. Tá vendo o? É o artigo. Então, esse porquê, ele virou uma coisa, um substantivo. O porquê. Aqui, ó, o porquê está obscuro. Olha o de novo. Tenho dois porquês. Olha o numeral, certo? Para ti. Se vier no final da frase, continua escrito junto. Então, toma cuidado, ó. Ele tá no final da frase. Mas você falou que fim de frase era separado? Falei. Mas acontece que esse aqui é o o, ele tem o o. O o é um artigo, então significa que ele é um substantivo, ele é uma coisa só, então ele fica junto. Ó, observação, toma cuidado. Então, se esse porquê junto está no final da frase, eu devo separar, porque tem o o, ó, tem o o, deixa junto. Não tem o o, separa, tá? Eu digo o, mas pode ser também um numeral, ou podia ser este porquê, aquele porquê, seu porquê, um pronome também poderia ser, tá? É simples, é fácil, não tem nenhum segredo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, volta, assiste a aula novamente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Até a próxima!